Oi, gente bonita, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao Manuscrita. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve e deixa um joinha, um likezinho básico. Obrigada. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês alguns dos livros que eu não tenho nenhuma vontade de ler. Seja por falta de curiosidade, seja por ranço, seja por preguiça, seja... Enfim, tem vários motivos pelos quais eu não quero ler algum livro. Então, vou falar sobre eles hoje aqui. E assim, esses livros são livros que pra mim eu já sei que não vão funcionar. Não quer dizer que pra ti não funcione, né? Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra ti e vice-versa, e tá tudo bem. Tá tudo bem. É possível que eu mude de ideia? Sim, é possível. Mas assim, são umas coisas que eu não pretendo ler nos próximos 20 anos. Talvez a Manu de mais de 50 anos não mude de ideia, quem sabe, né? Não sabemos. E me contem aqui nos comentários se tem algum livro que tu não tem vontade de ler, tem curiosidade, ou se tu tem curiosidade de ler todos os livros do mundo. Mas então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro livro não é um livro, é um gênero, e eu tô falando de autoajuda. Eu tenho zero vontade de ler autoajuda, tipo, nenhuma curiosidade. Não quer dizer que eu não acho que funcione, acho que o fato de tu ler um livro já é bastante coisa, então aplaudimos quem lê livros. E não é que eu acho que esse livro não vai mudar minha vida, é só que eu não quero investir tempo lendo ele. Eu não lembro se eu já li algum livro de autoajuda na minha longa vida. Provavelmente não. Essas coisas tipo O Segredo, A Arte de Ligar não sei o que, essas coisas que ficam todas lá no top 10 livros da Veja de autoajuda, pra mim não, sei lá, sabe? Eu tenho preguiça. Eu prefiro ler narrativa literária mesmo. Claro que isso pode muito bem funcionar pra ti, né? Mas pra mim não funciona, eu acho. O próximo livro também é um gênero. E é livro espírita. Eu não sou muito familiarizada com leitura espírita. Eu já li alguns livros infantis de espiritismo, porque minha mãe costumava frequentar bastante centro espírita, já tomei passe, já fiz cirurgia espírita, todo esse negócio todo. E eu acho que o espiritismo é uma ótima religião, se tu acredita nela. E embora eu seja agnóstica, acredito realmente que espiritismo é uma religião válida. E tô precisando, né, ir num centro espírita tomar uns passes. Na verdade, eu acho que isso de não existir barreiras pra quando tu quer escrever, muito justo, porque assim, pra quem não sabe, livros espíritas, acho que na sua grande maioria, são escritos por pessoas que estão incorporando um espírito. Então a gente tem, tipo, a Zíbia Gasparetto, que é uma autora espírita, e ela escreve o que o espírito Lúcius, acho que é o nome dele, fala pra ela escrever. E aí ela cria esses livros que são romance. E eu não vou dizer muito sobre o que esse tipo de história é, porque eu não sei, além de que são livros que englobam romance, acredito eu, e algum tipo de mensagem do espiritismo para o leitor. Eu não sei se tem sempre que seguir nessa linha de espiritismo. Me contem aqui nos comentários se eu estou errada ou se eu estou certa, porque eu, na verdade, não sei, não tenho propriedade para falar sobre, então vou me encerrar por aqui. Mas assim como a autoajuda simplesmente não desperta minha curiosidade. Seguindo, paramos com gêneros, vamos para agora um livro específico de uma autora específica. Eu estou falando agora, não me crucifiquem, estou falando de É Assim Que Acaba, da moça Colleen Hoover. Tem tanta gente lendo ela, é tanta gente falando de Colleen Hoover no BookTok, no BookTube, na minha faculdade, em todos os lugares onde eu vou, minhas amigas leem Colleen Hoover, e eu tenho uma preguiça absurda dessa mulher. E eu tenho curiosidade pra ler coisas dela, porque tá todo mundo lendo, né? Até eu tenho baixado no Kindle Unlimited o Reminders of Him, que eu acho que é o último livro dela, claro que talvez seja um dos melhores, mas devo ler ele ainda esse ano, não sei quando me vontade de baixar, mas Assim Que Acaba, eu não tenho vontade nenhuma de ler. Se vai virar um filme com a Blake Lively, talvez eu queira ler ele antes de ver o filme, talvez... Na verdade, eu acho que eu não vou nem ver o filme, né? E pelo que eu sei, a leitura dos livros da Colleen Hoover são muito rápidas e tranquilas. Tranquilas eu digo no sentido de tu ler rápido, de tu não querer largar o livro. Acho que tranquilo não é um bom adjetivo para falar de livros da Colleen Hoover, porque eu sei que ela lida muito com temas como abuso, aí eu já fiquei meio... sai. Também tem outros livros dela, que é o November 9 e o Ugly Love, que também lidam com abuso, eu acho, e aí eu quero me manter longe desse tipo de coisa. Tem dois youtubers que eu gosto bastante, que é o Caleb e a Hannah, do Clockwork Reader, que postaram vídeos falando da Colleen Hoover, que eu assisti e fiquei ainda com mais preguiça de ler os livros dela. Eu vou deixar os links na descrição pra vocês verem por si mesmos o que eu estou falando. Desde que eu vi, eu fiquei... não quero. Eu só não tenho vontade mesmo. Eu acho que eu prefiro ler títulos que me chamam mais atenção. E também tem uma protagonista chamada Lily Blossom Bloom, que trabalha na floricultura e me deixou meio... O próximo livro da lista é qualquer livro da Sarah J. Maas. Sim, eu sei que ela é uma autora popular, sim, eu sei que ela vende bastante, sim, eu sei que ela tem muitos livros, talvez por isso eu tenho um pouco de preguiça, porque são muitos livros, são livros muito extensos, e eu só tenho
preguiça mesmo, porque eu acho que a premissa dos livros dela não é pra mim. Adoro fantasia, sim, amo fantasia. Fadas, só fadas, não sei se adoro. Não acho que seja um livro que funcione pra mim, na minha idade agora. Acho que eu leria com olhos de idosa, que não ia complementar a leitura e não ia complementar a minha vida. E eu acho que tem algumas problemáticas envolvendo a autora, que eu não sei o certo. Isso me repele ainda mais da Sarah J. Maas. Então, assim, zero vontade mesmo. Que é um trono disso, a corte daquilo, a casa daquilo, o covil de X e mar de não sei o que, e essas coisas todas aí eu fiquei meio, tá, não, preguiça, não quero. Outro livro que eu não vou ler de jeito nenhum, esse eu sei que eu não vou ler nunca, Uma Pequena Vida, da Hanya Yanagihara. Hanya Yanagihara. Deve ser um livro bem escrito? Sim, não duvido. Popular? É popular. Vou ler? Não vou ler. A começar que o livro tem 700 e poucas, 700 e muitas páginas, acho que tipo 760 páginas. É extenso, um livro tão extenso me assusta, não quer dizer que eu não leia livros extensos. Acabei de ler a trilogia da Guerra da Papoula, que são livros extensos, ainda que não com 760 páginas, mas isso não é o problema. O problema é a premissa do livro, o problema é a história do livro, o problema é como ele é escrito. E é que eu li tanta coisa negativa dele, eu vi vídeos de pessoas falando para não ler ele, eu vi gente falando que esse livro destruiu a vida, eu vi gente que ficou muito mal lendo o livro, e eu simplesmente não quero ficar assim. É choque por choque, é trauma por trauma, é trauma para vender, sabe? Eu acho que isso não é legal. É uma autora com muita problemática, uma autora que fala que terapia não funciona, uma autora que romantiza o suicídio e fala que suicídio seria uma eutanásia. Eu acho que isso é uma mensagem muito errada para se passar em tempos onde saúde mental é muito discutida, com razão. E a gente tem que sentir mais carinho pela gente mesmo e não querer se matar para livrar os outros da gente. E é só desgraça, é só tristeza. A protagonista se fode o tempo inteiro, é muito, muito triste. E não é isso que eu quero pra esse momento, pra nenhum momento. Eu leio coisas pesadas, mas assim, sei lá, eu tenho a impressão que se eu ler esse livro, eu vou entrar em depressão profunda de novo. E eu vou ter que aumentar minhas sessões de terapia pra 3 vezes na semana, porque... E eu cheguei a ler todo o resumo do livro na Wikipedia pra saber o que acontece, né? Porque fiquei curiosa com a história, vi tanta gente falando, pensei, vamos ver sobre o que é. Aí eu li o resumo na Wikipedia e daí fiquei, nope, não quero. Tem descrições gráficas de automutilação, estupro, abuso, muitas coisas pesadas que, cara, não, sabe? Não. Seguindo, a gente tem After, da Anna Todd. O fanfic que virou livro, né? Um fanfic meio mal escrito, dizem as más línguas. E de fanfic que virou livro já me basta 50 tons de cinza, tá? Tá ótimo assim. After começou como um fanfic sobre o Harry Styles, se você não sabe sobre o que é After. E é uma série de livros que já deve ter 4 livros, talvez. E nesse livro, o Harry Styles, ele se chama Harden. E ele é um menino britânico alcoólatra e abusivo com a namorada dele. E, de novo, um livro que romantiza abuso, eu não preciso da minha vida, tá? Já basta a vida real com muitos relatos de abuso na vida, né? Na mídia. Eu vi os vídeos da Amanda The Jedi falando sobre os livros e o filme. Vou deixar na descrição também um dos vídeos dela falando. Foi, tipo, o suficiente pra eu ver que eu não quero ler esses livros. Não quero gastar meu dinheiro com eles. E eu não sei porque que esse livro virou uma série de 4 livros, porque eu acho que não tem história suficiente pra falar sobre, mas talvez eu esteja enganada. Você que leu este livro me diga se eu estou enganada. Aceito estar errada, apesar de ser virginiana. Mas é isso aí, né? Capitalismo, né? Vamos lucrar em cima de uma história reciclada em 4 livros. E eu acho que eu realmente tô velha pra esse tipo de literatura. Não, talvez se eu tivesse 20 anos eu gostasse mais, mas não. Quero coisas, quando eu leio romance, quero romance feliz. Não quero romance abusivo e romance onde protagonistas ficam sempre tristes por causa do boy. Próximo, eu também não tenho nenhuma vontade de ler It, do Stephen King. Eu li outros livros dele, eu gosto bastante de Carrie, gosto bastante de Iluminado, e eu quero ler Louca Obsessão ainda. Tem um filme que eu assisti que é muito bom. Leio alguns livros de terror, gosto mais de terror gótico de época, mas It, pra mim, não. Assim, não é nem pelo tamanho dele, porque ele é um baita de um livro, em termos de número de páginas. E só que tem uma cena no livro, uma cena específica nesse livro que me repeliu dele completamente. Eu não li o livro, mas eu sei que existe essa cena, e eu acho que se você leu o livro ou sabe da cena, talvez você divida opinião comigo. Acho que foi uma cena que foi posta sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Não precisava, o próprio Stephen King se arrepende daquela cena. Ela foi tirada do filme, do último filme que eles lançaram. No original, eu não sei se tem, porque eu não assisti o filme, apesar de eu amar o Tim Curry. E então acho que só por uma cena eu não quero ler esse livro. Prefiro ler outras coisas do Stephen King. Eu não preciso disso, eu não preciso me submeter a isso. Agora vamos falar de 4 autoras que eu já li uma vez ou mais de uma vez e não vou ler nunca mais. A primeira
é a Victoria Aveyard, que escreveu a Rainha Vermelha. Eu li todos os 4 livros dessa série. Eu li esse aqui primeiro, que é uma edição que eu tenho de colecionador, cheio de pelo de gato, onde, tipo, tudo vermelhinho, essas páginas com as bordas coloridas, tipo, tudo muito bonito. Tem até algumas ilustrações, assim, e eu fiquei curiosa com a capa, daí eu resolvi ler o livro e tal. E depois li o segundo pra continuar a história, depois li o terceiro e o quarto só pra acabar de uma vez com a série. Foi um tempo perdido que eu nunca mais vou recuperar. Não era uma época muito boa da minha vida, então talvez eu não tenha uma lembrança muito boa dos últimos 2 livros da série da Rainha Vermelha. Precisava de 4 livros? Não precisava de 4 livros. Olha já, gente, estou suando porque em Porto Alegre está calor, né? Porque é março, são as águas de março fechando o verão. Tá de bom tamanho ter lido esses 4 livros da Dona Vitória. Sei que tem mais livros da saga da Rainha Vermelha, tem novelas e contos, mas assim, não quero mais, assim, eu esgotei o meu saco pra autora. Eu sei que ela tem livros novos que eu não vou chegar perto, não vou ler. Acho que como é o caso de muitos livros que eu tô falando aqui hoje, eu tenho uma certa idade, e onde esse tipo de young adult não me funciona mais, não me agrega mais, a minha cabeça é outra, sem Vitória mais. Acho que a escrita dela é bem cinemática e bem jovem, assim, não é o tipo de leitura que eu prezo mais nos meus mais de 30 anos. A segunda autora que eu já li e não vou ler mais é a Dona Cassandra Clare, da saga dos Shadowhunters. Eu já falei sobre um pouco dos Shadowhunters no meu outro vídeo, onde eu falo sobre o hype que não justifica, e vou seguir dizendo aqui que eu já tô velha pra esse tipo de leitura. Eu acho que eu envelheci, eu cresci, e a autora não cresceu comigo, a história não cresceu comigo, a escrita não cresceu comigo. Acho que ela ficou lá presa em 2013. Não sei de quando é esse livro aqui. Quando é você, Cidade de Oz? Eu li esse livro em 2012. E esse livro de 2007, ele está molhado. Eu tenho mais 3 livros da Cassandra Clare, e todos são de Shadowhunters, e eu não sei se ela escreve alguma coisa que não seja de Shadowhunters. E ela tem vários spin-offs de Instrumentos Mortais, e todas as capas são lindas e maravilhosas, dá vontade de ler, mas aí tu abre o livro, tu pensa, cara, eu não tenho mais 20 anos, eu não, sei lá, sabe, eu não tenho paciência nenhuma pra ler mais Shadowhunters, nem assistir a série, nem nada. Próxima autora, eu não vou levantar pra pegar, porque eu tô com preguiça, é a Karen Cleveland. Ela é a autora que eu falei no meu vídeo de Hype Não Justifica também, que ela tem aquele livro chamado Preciso Saber, que é o livro que eu achei mais decepcionante, possivelmente o pior livro que eu li na minha vida adulta. E, assim, li um livro da autora, tá de bom tamanho, não quero nunca mais chegar perto de coisas dela. Eu acho que ela não escreve bem, esses protagonistas que ela criou nesse livro que eu li dela são fracos, a história é fraca. Achei tudo muito underwhelming, muito decepcionante, sabe? Não quero, sabe? Um livro tá de bom tamanho, chega. A quarta é a nossa querida, vamos pegar um aqui qualquer dela. A quarta autora é a nossa que não pode ser nomeada, Joana Catilene. Vou até botar de volta aqui você. Harry Potter. Eu amo Harry Potter, tá? Eu amo Harry Potter, eu tenho uniforme da Corvinal, tenho varinha, fui no parque, assisti os filmes, fui nas pré-estreias dos filmes, chorei nos livros, Sirius Black, te amo. Mas assim, gente, não dá mais pra passar pano pra Joana Catilene. Não dá mais pra fingir que ela não falou as coisas que ela falou. Não quero dar mais dinheiro pra ela. Quero jogar Hogwarts Legends, Hogwarts Legendary, Hogwarts não sei o quê. Não. Assim, eu acho que a gente tem que aprender a separar a obra do artista. Sim, temos que fazer isso. Mas nesse caso, eu simplesmente não consigo separar a obra do artista. Se você não sabe, a Joana Catilene, ela tem umas falas bem problemáticas, ela é meio muito transfóbica, talvez ela seja um pouco racista, um pouco xenófoba. Dizem que Harry Potter é uma alegoria para outras coisas, dizem que os elfos domésticos são alegorias para judeus. Não sei dizer, essa visão eu nunca tive lendo Harry Potter, mas, né, pode ser que sim. E ela tem uma série de livros de Murder Mystery, eu acho que é, com um pseudônimo, que dizem que é muito legal, muito bom. Mas não vou ler, porque eu não quero ler, porque não, assim, primeiro que não é o gênero que eu costumo ler, segundo porque eu não quero ler nada dessa mulher mais, sabe, não quero mais dar dinheiro pra ela. Apesar de querer comprar um box novo do Harry Potter. E assim, ela, por mim, não precisava lançar mais nada, podia só ficar lá vivendo com seus louros de Harry Potter, né, que são vários, muitos alguns. E ela também escreveu o roteiro de Animais Fantásticos, 3, eu acho. 2 é bem ruim. Pra mim é muito difícil entender como é que uma pessoa que criou um mundo tão diverso e repleto de amor e compaixão como Harry Potter consegue ter falas tão problemáticas e transfóbicas e más e ainda apoiar causas de extrema direita, meio de supremacia branca, sabe? Isso pra mim não desce. Então, sim, apesar de tentar sempre
separar o autor da obra. Nesse caso, eu sou incapaz de fazer, admito. Não sei se isso é uma fraqueza minha. Não sei se mais alguém divide essa opinião comigo. Me contem nos comentários o que vocês acham. Seguindo. E agora vamos falar sobre séries que eu não pretendo acabar. Seja séries que eu li 1 ou 2 livros, assim. Acho que é mais um livro que eu li de cada série e pra mim não tá bom, tá bom. Vamos começar com uma série que era muito famosa, que deu muito certo depois de Jogos Vorazes, né? 2012, por ali, quando Jogos Vorazes estreou no cinema, veio um boom desse tipo de coisa. A gente tá falando aqui de Divergente, da Victoria Rudd. Veronica Rudd. Olha, eu não sei nem o nome da mulher. Eu tô confundindo Victoria com Verônica, porque a Victoria Aveyard, ela meio que chupou Divergente pra fazer a Rainha Vermelha e deu mais certo que esse. Esse livro eu gostei? Gostei. Eu li ele com quantos anos quando ela tinha quando eu li esse livro? Tinha 23 anos quando eu li esse livro, ou seja, eu ainda fazia parte do público-alvo, do demográfico desse livro. Achei ok, né? Nada demais. Livro simples e rápido de ler, Young Adult tranquilo. E aí depois ela lançou o Divergente, quer dizer, o Insurgente, que eu tenho este livro aqui, e eu nunca li ele, e eu nunca vou ler ele. Porque, assim, Veronica Hoff escreve mal, personagens zero cativantes, Theresa, Tobias Sephora, o resto dos personagens é o quê? O filme deu certo porque tem atores muito bons, mas... assim, esse é um caso onde o filme é melhor que o livro. E caso você não saiba, o terceiro livro virou 2 filmes e, tipo, o elenco caiu pra fora da produção do quarto filme. O filme foi lançado direto pra TV, não teve estreia no cinema. Deu tretas na produção do filme, mas não é por isso que eu não quero mais ler Divergente e afins. É só porque eu acho que a história é ruim, a história não se desenvolveu de maneira legal. O primeiro livro tinha potencial, mas fez assim... Eu acho que essa fórmula tá bem batida já. Acho que é mais um do mesmo. Apesar de que na época foi muito novidade. Só que eu acho que essa fórmula foi refeita de maneira melhor por outros autores. Outra série é Monsters of Verity, da Victoria Schwab. Eu não sei como é que é o nome dessa série em português. O livro dele em português é A Melodia Feroz, que é esse aqui, que é o The Savage Song. E tem o segundo livro da série da duologia, né? Que é nosso dueto sombrio, alguma coisa assim. Victoria Schwab, eu falei em outros vídeos que eu sou muito, muito fã dela. Como Vi Schwab, não como Victoria Schwab. Victoria Schwab é como ela lança livros mais infanto-juvenis, mais young adult, e a Vi Schwab são os seus livros mais adultos. E esse livro não funcionou pra mim, assim, eu li ele, acabei ele por acabar, porque tava meio de saco cheio, tipo, personagens não chamaram atenção. A gente tem, tipo, um estereótipo de menina rica branca no internato que fuma e é rebelde, e o menino monstro que tem coração ótimo por dentro, mas é um monstro na sua aparência. Não aparência, ele não é um monstro, de verdade. Eu não lembro agora como é que é, faz tempo que eu li. Quando é que eu li esse livro? Eu li esse livro em 2020, eu não lembro direito dele. Mas é que, sei lá, tipo, ele é um livro de young adult que talvez se eu tivesse 15 anos eu ia achar o máximo esse livro. Hoje em dia cara, eu passo. Não vou ler o segundo livro também, porque como é que a história acaba não me interessa, não quero saber. A construção do mundo eu achei ok, mas pro meu eu já tinha 29 anos quando eu li esse livro, então eu queria uma coisa mais que me desafiasse a pensar mais, sabe? Acho que talvez tenha lido numa época errada. Como eu falei, se eu tivesse 15 anos eu ia amar, mas não. Agora, pra encerrar, vamos falar de uma série, assim, que eu li porque eu sou idiota mesmo. A gente tá falando de Alpha's Claim, da Addison Cain. Tá, um pouco de contexto pra vocês. Alpha's Claim é uma série de livros do Omegaverse. Omegaverse é um tipo de fanfic que é sobre lobos. Lobos com comportamentos humanos e humanos com comportamento de lobo. Então eles fazem coisas que lobos fazem, como tipo... tem umas explicação lá, que eu não vou falar aqui, porque é um pouco, sei lá, pra mim a pessoa é um pouco nojento, tá? Umas coisas lá que eles fazem. E geralmente esse tipo de leitura é mais um romance gay. Existe o alfa, o beta e o ômega. Geralmente o alfa é o macho alfa, o beta seria o macho beta, né? Que é, sei lá, não sei dar um exemplo. Um cara mais... não é alfa, tá? Não é aquele macho alfa, é um macho beta. E tem o ômega, que é o passivão da história. E aí a Addison Cain, ela pegou esse universo do Omegaverse e transformou num romance heterossexual, que não é muito comum do gênero. E aí tem a Lindsay Ellis, que tem um vídeo falando sobre as problemáticas da Addison Cain, onde ela processou outras autoras desse universo que meio que roubaram a ideia dela de fazer um romance heterossexual com pessoas completamente lobo. E aí eu vou deixar também na descrição do vídeo os vídeos da Lindsay pra vocês assistirem. São vídeos longos, mas são bem educativos. E aí eu fiquei super curiosa, tipo... tá,
tá, vamos ver qual que vai ser o negócio, sabe? Tava, tipo, vou ler esse livro. Ainda bem que estava de graça no Kindle, porque eu realmente não queria ter pago por ele. Eu cheguei a fazer um vídeo no Instagram sobre ele, nos primórdios da minha ideia de fazer vídeos falando sobre livros, e já deletei. Bom, né, eu li esse livro, ele é uma merda, ele é curto, graças a Deus. Ele é extremamente mal escrito, ele é extremamente descritivo de cenas de sexo e abuso e estupro. Me impressiona como é que uma pessoa pode ter tanto sêmen dentro dele, porque a nossa mocinha está direto encharcada com a porra do homem. E o protagonista do livro se chama Shepard, e ele é o Bane, e a mocinha, que é a Claire, é o Batman. Então, ou seja, era uma fanfic de Batman gay, que virou uma série de livros de Omegaverse heterossexual. Esse livro, ele é um festeiro de what the fuck. Ele é todo what the fuck, tudo que acontece é what the fuck. Estou lendo essa bosta. Tem várias coisas que acontecem nesse livro que não são comuns do gênero Omegaverse. Inclusive, o protagonista trair a mocinha na frente dela. Isso não acontece porque geralmente eles têm os seus pares para a vida, né? Como acontece com lobos de verdade. Eu fiquei traumatizada. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tive que assistir Pequeno Pônei pra limpar minha alma. Então é isso, gente. Esses são os livros e gêneros que eu não vou ler. Estou bem satisfeita, assim. Não preciso dessas coisas na minha vida, sabe? Não vou ler essas coisas. Tem algum livro que eu falei que você leu e você gostou e você acha que eu deveria de fato lê-los? Tem algum livro que eu falei aqui que você concorda que não vamos lê-los? Toca aqui na minha mão, da hi-fi. É isso, gente. Fiquem bem. E gente, espero no próximo vídeo.